Uma semente. É assim que começa a história da empresa que a gente vai conhecer um pouco melhor hoje. E quando eu falo em semente, eu não estou usando uma metáfora ou figura de linguagem, não. É uma semente mesmo. É que a Três Tentos, é a empresa que a gente vai conhecer um pouco melhor hoje, é uma empresa do agronegócio brasileiro. Desde 95, quando ela foi fundada e expandiu a sua atuação de sementes até fertilizantes, originação de soja e biodiesel, a Três Tentos, em quase 30 anos de história, passou por dias de muita chuva e dias de muito sol. E algumas dessas histórias vão ser contadas pelo nosso convidado de hoje, o Luiz Osório, que é um dos fundadores da empresa junto com o seu irmão, o João Marcelo, e o seu pai, o João Osório. Mas antes de começar a ouvir essas histórias, eu quero que você que está nos assistindo deixe o seu like e se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. E espere alguns segundinhos que a gente já volta depois da vinheta. Agora sim, vamos para o nosso convidado de hoje, Luiz Osório. Muito obrigada por estar aqui hoje. Bom dia, Mariana. Nós que agradecemos, é uma honra a gente estar compartilhando a nossa história com vocês. Ai, que bom. E eu quero já começar do começo. Eu quero saber como é que foi a sua infância no campo, como que foi crescer dentro dessa família de agricultores, né? Sim, tudo começou em 1954, quando o pai e a mãe começaram as primeiras lavouras de trigo no Noroeste Gaúcho, no Rio Grande do Sul. Plantaram 70 hectares de trigo e, enfim, a colheitadeira ainda importada ainda não havia chegado. A gente sabe isso de histórias, né? E contadas por eles. Enfim, ali começou uma dedicação, um propósito de produzir mais, de produzir melhor, de ir crescendo na atividade, que foi passado de pais para os filhos. Eu tenho 3 irmãs mais velhas que eu, mas que logo muito cedo já trilharam outros caminhos, abriram negócios em Brasília. E o pai, o João Marcelo e eu, então, decidimos, depois da agricultura, iniciarmos com a Três Tentos. E a Três Tentos começou em 95. Mas voltando à infância, a gente estudou, João Marcelo, eu, enfim, até, eu vou chamar aqui de primeiro grau, na nossa cidade natal, Santa Bárbara do Sul, e depois, quando foi para o segundo grau, nós fomos para Porto Alegre, daí fomos em escolas lá, fazer o segundo grau, já se preparar para vestibular na época, e aí eu trilhei a carreira achando que veterinária ia ser o meu caminho, porque sempre fui muito ligado nas atividades agropecuárias, e acabei fazendo um teste vocacional no Anchieta, que era a escola que eu estava estudando em Porto Alegre, e apareceu os serviços burocráticos lá como resultado. Eu não acreditei, eu digo, sabia que isso ia dar errado e tal, vou ser veterinário. E cursei veterinária na Federal em Porto Alegre, mas logo depois que terminei a faculdade, quando voltei a trabalhar, eu já voltei a trabalhar na agricultura e logo daí no mercado. Serviços burocráticos acho que não é o sonho de nenhuma criança, né? Dá lá no resultado de teste vocacional, você espera que vai aparecer alguma coisa assim muito interessante e vai justo para serviços burocráticos, Sim. Né? Mas você acabou indo para esse lado um pouco depois, né? Hoje eu me vejo sim dessa forma, né? Porque a 300 começou em 95, né? A gente pode falar um pouquinho mais dela na sequência, mas falando assim na minha trajetória acadêmica, profissional, já em 2000, tanto o João Marcelo quanto eu, a gente fez 2 anos no MBA da FGV, eu em gestão, ele em marketing, ele administrador de empresas, e com isso a gente fez uma composição de conhecimentos no campo, na parte de gestão, na parte de marketing, de mercado, e que tem ajudado a 300, tem nos ajudado a desempenhar melhor, né? Então a gente ficou satisfeito com esse direcionamento, né, que nós demos para as carreiras, e a gente segue buscando conhecimento. Eu sou um defensor do lifelong learning. Eu acho que a gente deve estar principalmente num mundo que nos desafia a cada momento,
Muitas vezes se pensa que a tecnologia está nas grandes cidades, está nos grandes centros, nos países desenvolvidos. A tecnologia hoje ela está em todos os lugares, e o desenvolvimento, a mudança que vem sendo feito na agricultura, no campo, é incrível. E a gente sabe que com essas melhorias de conectividade, com tudo isso, vai trazer ainda mais tecnologia, ainda mais, muito mais desafios. E a gente, como empresa, como profissionais, a gente tenta fazer esse canal, essa ligação que tem entre o conhecimento, a tecnologia e as pessoas, os produtores rurais no campo. Agora, você está falando de tecnologia no campo hoje, né? Mas quando você era criança lá atrás, não era exatamente assim, né? Como que foi crescer com pais agricultores, né? Você tinha ali uma experiência no campo mesmo? Você ia, vivia ali naquele meio? Até fiz algumas anotações e alguns bullets aqui, eu coloquei escola e trabalho, né? Então, nós trabalhávamos junto com os pais, principalmente o pai, porque a mãe trabalhava como professora na escola da nossa cidade lá, e com o pai nós íamos, o João Marcelo e eu, a gente ia para a fazenda, ajudava a plantar, colher, enfim, fazia todas as atividades. Então nós temos um conhecimento como produtor rural, que somos até hoje, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, a gente tem um conhecimento total da atividade, de literalmente ser um colhedor, ser um plantador, ter trabalhado na atividade desde muito jovem, né? E confesso para ti que em alguns momentos a gente ia meio arrastadão assim, mas chegava lá e já desafiava e se tornou realmente uma paixão para ele, no caso do João Marcelo e para mim, né, muito forte, que a gente tem certeza que isso nos leva para frente. Era isso que eu ia perguntar. Eu imagino 2 adolescentes ali querendo ir para o barzinho, para a festa e sendo arrastado para não. Dia seguinte tem que acordar de manhã para ir ajudar a plantar. Exato. Né? Era assim mesmo que acontecia? Era mais ou menos assim, nas férias, né? Então a gente sempre tinha, na época de escola, tanto o pai e a mãe, eles priorizaram muito o conhecimento, né? Nos incentivaram muito a buscar sempre mais e melhores conhecimentos, melhores fontes, e tanto o João Marcelo quanto a mim, quanto as minhas irmãs, mas nós dois principalmente a gente se jogou nisso, né? E quando nós voltamos para, que foi daí o início da 300, quando eu terminei a faculdade, aí eu, enfim, fui morar um ano fora, né? Fui para Londres na época, 87, era assim tudo ir para Londres para uma pessoa de 20 e poucos anos. E aí eu fui para lá, fiquei um tempo lá, batalhei, depois fui para Hannover fazer uma pequena especialização de veterinária e logo fui para o mochilão, né? Então fui a 19 países lá na Europa, andei por muitos lugares lá, e que me deu uma bagagem legal, assim, de vida, de perspectiva, de tamanho, de tudo. E aí quando voltei para trabalhar, e aí logo depois o João Marcelo veio também, concluiu o curso dele, e aí nós começamos em 92, Mariana, é até curioso, nós trabalhávamos para fora, o pai já foi começando a passar as atividades para nós, mas nós nos sentíamos com muito mais potencial do que ficar olhando da porteira para dentro e administrando da porteira para dentro, porque nós já estávamos fazendo muito bem isso. Já estava bem ajustado, muito para melhorar de novas tecnologias, mas a gente estava fazendo a maior parte muito bem feita. Então, dentro da produção familiar que vocês tinham. Exato. E aí nós sentimos que nós tínhamos mais para oferecer, né? E aí em 1992 nós fundamos a 300, ou melhor, criamos a 300. E vai parecer jurássico, né? Nós batemos a máquina, o contrato social, a máquina de escrever. E me lembro, nós dois, eu lembro, assim, eu fecho o olho e eu vejo as folhas de ofício, que a gente chamava, as A4, né? Na época, assim, eu lembro isso, e eu lembro das palavras, nós botamos tudo, nós não sabíamos o que a gente queria fazer, só que nós queríamos algo que fosse ligado no agro, que pudesse ajudar o produtor, oferecer para
para o produtor, nós produtores inclusive, aquilo que nós não achávamos no mercado. E a 300, então aí tinha recapadora de pneu, tinha tudo dentro, inclusive produção de semente, trading de grãos, fertilizante, etc., que é o que a gente faz hoje. Nós colocamos tudo. E, enfim, aí passou o nome 300, agroindustrial, né, que 300 significa 3 tiras de couro, torcida que forma uma corda muito forte na lida campeira, vamos dizer assim. E nós, que foi uma sugestão do pai, um pai e 2 filhos, e passou de primeira, não tinha na junta comercial, já ficou com esse nome, mas nós começamos a 300 só em 95. E o que aconteceu de 92 até 95, esse hiato? hiato? Nós fomos atrás, nós fomos em Embrapa, nós fomos nos institutos de pesquisa, até que nós encontramos uma empresa detentora de germoplasma, de genéticas de soja, de milho e trigo no Paraná, que queria fazer uma franquia, né, de expor o seu banco de germoplasma, a sua pesquisa para produtores de semente fazer o primeiro giro, que se chamava semente básica, né, que é a primeira a onda de uma nova cultivar que vai ser plantada pelos agricultores. Então nós fizemos com eles a primeira franquia no Brasil, antes da lei de proteção de cultivares, até a pesquisa até então era só pública, não tinha entidades privadas, mas a gente sabia que nos outros países já estavam assim, a gente já tinha esse conhecimento, já estava, e aí nós vimos, bem, aqui vai ser o nosso canal. E aí a gente fez um financiamento, né, com o pai nos apoiando, enfim, assinando ali, dando as garantias, e João Marcelo e eu fomos à frente com a 300, fizemos o financiamento. Eu acho que nós contratamos a construtora mais barata do Rio Grande do Sul, né? E começamos a obra em 93 para 94. A obra que seria com as moegas, com os armazéns, com, enfim, tudo, e o financiamento sendo liberado de acordo com a conclusão. A moega, só para explicar para quem está nos acompanhando aqui, a moega é aquele maquinário que recebe as sementes, faz a separação de sementes? A moega é um funil que é feito onde descarregam os caminhões e dali, pelos transportadores, eles vão para as máquinas de pré-limpeza, enfim, e no caso de semente, para a linha de produção onde sai a semente embalada, né? Para que os produtores plantem no outro ano. É o que recebe toda a produção ali. E aí nós estávamos com tudo bem encaminhado, até que deu uma chuva e um vento lá e derrubou tudo, nós tivemos que reconstruir ali, trocar a construtora, enfim. Mas sempre encontramos pessoas boas, honestas, nunca houve nada assim que a gente saísse penalizado com isso, a não ser os infortúnios do tempo mesmo, né, do clima. E aí construímos a 300. E em 94, fevereiro, nós abrimos as portas, né, entraram as primeiras sementes, fizemos os primeiros negócios. Nós perguntávamos quantos funcionários tem a 300, nós falávamos 9, né, era o João Marcelo, eu e mais 7. E a gente sempre fez tudo, né? Desde receber, fazer as notas fiscais, enfim, começamos neste ano faturando 1,5 milhão. Do primeiro ano? Primeiro ano. E nós ficamos muito felizes, né? E somos felizes até hoje com essa performance. Tivemos um problema difícil de ser assim. Foi realmente marcante na minha vida, eu tenho certeza que da do João Marcelo também, né? Porque abrimos em fevereiro, fizemos toda a colheita, a preparação, a produção da semente, toda a básica, embalagens de papel, enfim, alta qualidade. E estava tudo estocado. Em novembro, nós tivemos um vendaval muito forte e, enfim, tivemos o destelhamento do armazém, do maior armazém nosso lá, com toda a semente nova, zero, semente básica no caso, né? Ficou descoberta. Ali foi um dos momentos que eu profissionalmente chorei. A produção foi toda perdida nesse... Não foi, porque a gente conseguiu tapar com lonas, enfim, e houve assim uma mobilização da cidade
que até hoje nos comove. Que, sei lá, em 20, 30 minutos, todo mundo, é uma cidade pequena, 10 mil habitantes, todo mundo ficou sabendo e vieram assim maquinários e o pessoal com ferramentas e com profissionais. Antes de anoitecer, a gente tinha resolvido a situação. E aí o seguro pagou a reconstrução, enfim, a gente conseguiu fechar o ano bem, o nosso primeiro ano. Mas foi um ano desafiador também, porque, como tu falaste na tua abertura, chuva, muitas vezes sol, mas a gente foi enfrentando. E esse foi um dos momentos mais difíceis, né? Você falou da trajetória da empresa. Quais outros momentos que você precisou superar e precisou respirar fundo, ou até que se deixou levar pela emoção mesmo, que foi difícil aí para Esse foi talvez o momento mais difícil, até pela, vamos dizer assim, tudo muito novo, nós jovens, assim, começando o primeiro negócio, nunca nos tiramos a atenção do campo, nós seguimos como produtores rurais, mas com atividade aí, industrial e comercial já, no agronegócio, mas esse foi um momento que realmente marcou a mim, tenho certeza que marcou o João Marcelo. Na crise que foi pós Lehman Brothers, que foi pós uma estiagem muito forte no Rio Grande do Sul, que foi em 2012, teve uma crise no mercado, com muitas empresas pedindo concordata na época, e algumas, infelizmente, sucumbiram, né, de todos os setores, mas o agro foi muito afetado, o agro gaúcho, em função dessa estiagem que houve em 2012. Nós ficamos assim numa situação bem difícil, mas ao mesmo tempo a gente ia fortalecendo a empresa, o time, né, e identificando que esse ecossistema, na época já, 2015, nós já estávamos abrindo Pelotas, a metade sul do Rio Grande do Sul, nós identificamos que esse ecossistema que a gente havia criado literalmente da base de uma semente para um fertilizante, do fertilizante para o defensivo, do defensivo todo o planejamento da lavoura e a originação do grão, nós tínhamos um ecossistema que nos permitia, e sempre nos permitiu, nos permite e nos permitirá fazer uma arbitragem muito boa. E isso, em momentos mais difíceis ou mais favoráveis, a 300 consegue extrair resultados positivos, ou no mínimo que a gente consiga administrar muito bem sem perdas que tenham grandes impactos. Foi uma diversificação de portfólio também, né? Vocês têm algumas atuações aí que permitem fazer essa uma compensação quase, né? Quando uma área não vai muito bem, na outra vocês podem compensar ali também os resultados da companhia. Exatamente. A gente começou em 95 com semente e grãos, 96 já vieram as multinacionais, aí pode pensar BASF, FMC, Monsanto na época, hoje Bayer, enfim, já vieram buscar a 300, porque a 300 apareceu no mercado, né, com sementes diferenciadas, né, com dias de campo, com transferência de tecnologia, então tudo aquilo que a gente queria ter como cliente, como produtor, a gente ofereceu. E éramos nós e somos nós até hoje fazendo, junto com o time hoje que esse ano talvez de 22 para 23 a gente vai chegar nos 2.000 ou passar um pouco de 2.000 pessoas no time. Então, e essas pessoas vêm com esse propósito desde o início. Eu diria hoje que a gente tem um deep purpose, nós temos um propósito profundo na empresa. Eu enxergo, sem dúvida, Mariana, que a 300 caminha para ser uma empresa centenária no Brasil, que está nesse país que será o maior produtor de grãos do mundo. É o país que será o mais importante, ele já é um dos mais, segundo, às vezes, terceiro, às vezes, mas ele será o primeiro em tudo, não só em soja. E fazendo isso com uma qualidade que nós, de produção, de produtividade, de alimento, de energia, de relação com o meio ambiente muito boa, né? Eu sou um cara apaixonado desde o IPO, ou antes até,
dessa conexão que a gente sempre brincou, né? Campo e Faria Lima e campo, né? Tem tanto recurso, e quando falo recurso, eu não falo só recurso financeiro aqui, recurso de conhecimento, de inteligência, de boas intenções, quanto tem no campo de recurso financeiro, de conhecimento. O que nós precisamos é cada vez mais isso, que talvez a 300 esteja iniciando um trabalho de conexão desse Brasil rural, dessa potência brasileira, com uma inteligência, aí eu falo Faria Lima, Leblon, enfim, Carlos Gomes em Porto Alegre, fazer toda essa conexão do mercado de capitais com o mercado agrícola. E a 300, por estar num ecossistema que está desde a semente até um farelo que chega em Roterdã, ou um farelo que chega a qualquer outro porto, ou um biodiesel que está indo para os tanques dos veículos, a 300 está fazendo toda a cadeia do agro. E isso que tu falaste, que dentro desse ecossistema a 300 consegue contrabalançar muito bem determinadas situações que o mercado não para de nos oferecer momentos inesperados. E ficar esperando o inesperado é uma responsabilidade nossa, né? Agora, você falou do IPO, eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso, né? Esse processo foi em 2021, vocês captaram aí 1,4 bilhão de reais, colocaram para dentro do caixa. Queria entender como é que foi o processo e o que vocês estão desenvolvendo desde então com esse dinheiro que chegou, né? Mariana, o sonho ele é antigo, né? Assim como o da indústria também. A nossa indústria começou em 2013, agosto de 2013, né? Saiu a primeira gotinha de óleo assim da soja. Então, se a gente pensar assim, bem, 92, 95, né, 2007, 2008, quando a gente ficou regional, até 2013, quando a gente colocou a indústria, e aí em 2007 vieram nos procurar. O mercado de capitais acho que foi a época que a SLC, né, listou a empresa e tal, e o pessoal veio nos procurar. A 300 era talvez, sei lá, 5%, 10% do que é hoje, e eu logo me emocionei com isso, e vim para São Paulo e fiz reuniões aqui com bancas de advogados, fiz reuniões com bancos de investimentos, fiz as reuniões com outras empresas que poderiam fazer isso tudo assim, e comecei a aprender. Desde então me apaixonei, né? E o sonho veio dessa conexão assim dos mercados, que não precisa ter dois mercados, né? Nós podemos ter um mercado só. Dessa ligação entre o campo e a Faria Lima. E a Faria Lima, exato. Uhum. Mas aí em 2008 veio o Lehman Brothers, né? E aí então aquele início, ele foi suspenso, mas não foi, no caso eu engavetei, né? E continuamos trabalhando, enfim, até que passamos esses momentos onde 13, 14, 15 foram momentos de crise e nós aproveitamos para nos fortalecer como time, como empresa, expandindo daí para a metade sul, hoje com soja, milho, trigo, arroz, e o Rio Grande do Sul com uma perspectiva de crescimento em área e em produtividade, e a 300 aproveitou esse momento junto com os produtores rurais e fomos crescendo. Aí 2019, 2018, 2019 começamos de novo, né? O pessoal que eu falo, os bancos de investimentos, o mercado de capitais começou a abordar a 300 de novo. Bem, tá na hora, agora é. 10 anos depois, né? Exato. Uhum. E aí aí eu me joguei de cabeça nisso, né? Falava com o João Marcelo até uma vez ele botou a mão na minha testa, perguntou se eu estava com a temperatura alta. De novo essa história de IPO, né? De novo e tal. E aí, enfim, mas sempre anotando, né? E aí a gente começou a construir, né? A ideia, os caminhos, a empresa já vinha com uma estrutura muito bem feita. Em 2010, por iniciativa do pai e da mãe, a gente fez uma reestruturação societária, eles saíram do negócio, né, transferiram tudo para os filhos,
minhas irmãs, a Vânia, a Beatriz e a Rosalba vieram, né, fizeram uma conexão conosco, tem uma participação na empresa. João Marcelo e eu, como controladores, a gente segue muito forte, isso criou uma união muito grande na família, né? Isso em 2010. Ainda sem pensar nisso, a gente começou com a holding familiar, enfim, com todas as empresas, transformando tudo em ações, né? As empresas abertas, e a 300 sendo, obviamente, a empresa mãe, né? E aí, em 2019, quando fomos procurados, nós já estávamos prontos com essa governança mínima, eu diria, né, para se entrar num mercado de capitais. E aí, a partir dali, fomos buscando, aprendendo. Junho de 20, a gente fortaleceu esse trabalho, criando um comitê, né, com profissionais aqui de São Paulo, com profissionais de Porto Alegre, do interior do Rio Grande do Sul. A gente formou esse comitê, começamos a trabalhar. Em novembro e dezembro, eu fiquei uma temporada aqui em São Paulo, acho que foram 12 ou 13 bancos, né, que a gente fez reuniões aqui, acho que 2 semanas. Em janeiro de 20, 4 de janeiro, a gente fez o kickoff, né, do nosso projeto de IPO. Já com o objetivo de chegarmos em 70 unidades de negócios, sendo 62 no Rio Grande do Sul e 8 no Mato Grosso. Né, termos mais uma indústria de crush de soja. Hoje nós temos 2 indústrias de crush, uma em Ijuí e uma em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Uma outra indústria no Mato Grosso, dentro do plano do IPO. E a 300 realmente aparecer como uma empresa atuando no varejo agrícola, no pilar de insumos, atuando no trading de grãos, soja, milho e trigo, e atuando na indústria, no crush de soja, produzindo farelo de óleo, casca, biodiesel e óleo degomado. Então esse foi o foco, né? Eu confesso para ti, Mariane, que desde 4 de janeiro de 20 até hoje, eu diria, mas principalmente nesse ano de 2020, foi muito, muito puxado para mim, né? E junto comigo um time, assim, nossa, incrível, né? Que muitas vezes aqui em São Paulo passavam a noite trabalhando em função para atingir os prazos. E nós fizemos um IPO no meio de uma pandemia. Foram 230 reuniões entre presenciais e online, e com investidores brasileiros, investidores estrangeiros, explicando esse ecossistema. Eles queriam ouvir, às vezes, só uma parte. Eu queria ver semente, eu queria ver indústria, eu queria ver o trading. E nós queríamos mostrar para eles a sinergia e o que para 300 é uma coisa tão natural fazer tudo, porque ela nasceu com uma base muito forte, né? E ela tem um apreço, um reconhecimento e um conhecimento da atividade que diferencia a empresa. Os profissionais hoje que estão conosco, mais de 150 agrônomos, com o seu tablet, com o seu celular, fazendo acompanhamento com imagens devido às áreas dos clientes deles, mas eles também estão lá no campo, junto com o produtor, identificando aquela dor, né? Ajudando a resolver, atendendo a necessidade, e a gente força e trabalha para superar a necessidade dele. Isso nos dá muita, assim, confiança. E quando demorou um pouco, confesso para ti, mas quando a gente foi e quando nós fizemos 22 sites visits, 22 investidores foram lá, nós fizemos em torno de uns 8 site visits. Aí sim, aí quando eles entenderam e viram, né, aí a Faria Lima ficou do lado da BR lá, do eixo da soja e do milho. E aí, então, a gente começou a evoluir, onde a 300, hoje, 2022, outubro, nós temos um plano até dezembro de 25. Nós já estamos com muito desse plano feito. A nossa indústria no Mato Grosso está com 80% concluída, já originou milho agora na safrinha. Ela fica na BR-163 entre Sorriso e Sinop, no município de Vera. Nós estamos com 6 unidades já no Mato Grosso trabalhando.
né, já com produtores desenvolvendo atividade junto com a 300, tendo uma receptividade incrível. Fico uma semana por mês lá, o João Marcelo vai e fica uma semana por mês lá. O nosso time, assim, com uma conexão muito boa, essa cultura da 300 do Rio Grande do Sul chegando no Mato Grosso e chegando com força, chegando, eu não diria, né, não é o nosso objetivo, vou ganhar o mercado, vou arrematar, não. Nós vamos fazendo parte e o principal para nós é o reconhecimento do cliente quando ele colhe o seu 80 sacos por hectare de soja ou 250 por hectare de milho, quando ele tem resultado na última linha, quando ele vê uma gestão da propriedade muito bem feita. Isso é esse é a última linha, esse é o bottom line para nós. É realmente isso. E quando nós fizemos isso com uma consistência, com uma gestão, onde a nossa empresa fica cada vez mais fortalecida, cada vez mais importante para o nosso cliente, ele fica aí. Vou falar mais um sonho para ti aqui, confessar até para todos, né, que é a gente ter esse cliente acionista da empresa, que já temos muitos, e que é o cliente que ele é cliente e é dono também, e isso está acontecendo. Confesso para ti, isso é lindo, no meu ponto de vista, né? Quando nós vemos assim as pessoas identificando, investindo, crescendo junto com a empresa, e esse é o verdadeiro win-win. E você falou desse longo processo de IPO, né, do sonho que foi ali, começou lá atrás e aí foi melhorando, foi estruturou primeiro a governança com a família, depois foi justamente para fazer essas 230 reuniões para conseguir fazer o IPO. Como é que foi o dia do IPO? Como que foi o momento de finalizar o trabalho, assim, de entender, hoje, foi assim, foi emocionante, foi um dia meio caótico, você se lembra como que foi esse processo exatamente? Lembro. Inesquecível para muitas pessoas da 300, enfim, e não só da 300, como também dos 5 bancos que estiveram conosco, né? E não só eles, como tantas pessoas, e eu posso dizer amigos, né, que eu conquistei nessa jornada pequena, vamos falar de 19 até agora 22, né, tem sido um momento assim muito importante para a 300 e muito importante para mim pessoalmente, né, quando eu tive e tenho contato hoje com tantas empresas, tantos profissionais, tantos executivos do mercado financeiro que nos auxiliaram e nos auxiliam nessa jornada. O dia do IPO foi realmente incrível, né? No dia anterior, à tarde anterior, quando monta o book ali, é realmente uma coisa que eu sempre me falavam isso, né? Mas eu não sabia, é só vivendo para saber como é. E aí a gente vê assim aonde estão as boas pessoas, aonde estão que os bons negócios são feitos por boas pessoas, bem intencionadas. As pessoas, assim, aqui, os investidores que por exemplo, eu vou falar a Faria Lima, mas é o Brasil todo, que estão aqui, a atenção deles de investir em negócios que vão prosperar, que vão trazer resultado para os seus clientes, que vão trazer resultado para as empresas deles. E isso é uma coisa incrível. Quando essa energia, quando essa química acontece, eu diria que é imbatível. E aí a gente foi para B3 daí no outro dia de manhã, foi na tarde anterior, onde fechou o book, né? Nós já estávamos 3 ou acho que 4 vezes o book, então estava tranquilo para lançar a ação. Né? Só que nós estávamos em 14 de julho de 2021. Nós estávamos no meio de uma pandemia. Tudo isso aconteceu no meio de uma pandemia. E fazer um valuation no meio de uma pandemia com uma cadeia logística mundial desestruturada, muitas vezes era difícil. Então, às vezes tinha que sair desse momento atual, se projetar num momento futuro sem isso, que é o que nós estamos começando a viver agora.
Mas aí no dia ali, eu me lembro que a gente fez uma reunião prévia com o Gilson, que é o CEO da B3, né? E aí ele nos acalmou ali, tudo para fazer, aí fomos para o momento lá de tocar o sino, né? Onde foram os acionistas, a família, enfim, estava todo o nosso conselho de administração junto, a diretoria executiva toda juntos também. Então ali foi um momento marcante, né? Assim, para a empresa, mais um, né? Mas não é mais um, é mais um tipo, teve a fundação lá em 95 e teve o IPO em 2021. Claro, no meio tivemos muitos momentos marcantes, mas esses dois aí eu diria, são referência na nossa história. É um novo marco, né, também. Exato. Agora você falou, né, algumas vezes aí da pandemia que a gente viveu, que ainda vive, né, ainda tem casos aí acontecendo, mas a gente passou também por uma situação esse ano, no começo desse ano, que a gente ainda vive, que foi muito desestruturante para o setor agro, né, que foi a guerra na Ucrânia, que impediu a chegada de fertilizantes, né, que desestruturou um pouco essa cadeia também. Como que isso mexeu com o negócio de vocês? Como que vocês se reorganizaram também? Isso teve um impacto para vocês? Assim, eu não diria agora assim que teve um impacto financeiro, né? Porque passou antes disso, quando começaram as preocupações que vai faltar potássio, né? Tá difícil. Aí a gente foi identificar e revisar os números, o quanto Rússia e Ucrânia são importantes percentualmente nesses elementos químicos que são tão assim básicos e fundamentais para a agricultura. Nós começamos a fazer o levantamento, ver da onde eram as fontes, né? Paralelamente, a gente trabalhou o nosso cliente para que a gente fosse fazer e ter uma radiografia, uma leitura muito boa da análise de solo deles, né? E o time todo foi para dentro das propriedades, fizemos um levantamento e se foi feito nessa safra 21, 22 e 22, 23, foi feito um levantamento de quanto aplicar, o que aplicar e quanto aplicar por hectare de forma racional. Conseguimos com isso, assim, reduzir algumas matérias-primas, substituir por outras, né? Obviamente a 300 saiu a campo para aumentar suas fontes, Chile, Canadá, enfim, outras origens, né, para trazer os fertilizantes. E nós crescemos em fertilizantes, em volume e faturamento, enfim. A preocupação ela passou, ela não está resolvida, essa situação não está resolvida ainda, mas hoje a gente já sabe trabalhar um pouco melhor esse problema. Nós, começando como produtor rural, a 300 aqui como uma empresa produtora de fertilizantes, com a marca Trifértil, né, importadora de matéria-prima, a gente consegue estar fora isso. Quando a gente fala do ecossistema, que é tão apaixonante para mim, acho que tu nota, né, que eu sou apaixonado, a gente fala que a 300 tem realmente esse trabalho total dela aqui, traz o benefício direto lá no hectare do produtor. E isso é legal, assim, não só de conhecimento, de competitividade em preços, de competitividade em qualidade de produto, né? A guerra na Ucrânia está aí, está acontecendo, as cadeias logísticas mundiais ainda não estão resolvidas, né? Mas o agro, eu vejo, ele tem alternativas mais fáceis, por exemplo, que um microchip, né? É diferente, o negócio é diferente e as alternativas também são um pouco maiores. Agora, qual que é o tamanho da empresa hoje, né? Vocês passaram por um IPO no ano passado, arrecadaram esse 1,4 bilhão de reais. Eu queria que você contasse um pouco do momento da 300 agora e também qual é a perspectiva para o Brasil no agro, né? É um campo fértil para a gente? É um lugar que o Brasil realmente pode despontar aí numa liderança mundial? Eu tenho convicção disso. Eu tenho, assim, é difícil falar a certeza, né? Porque a gente não sabe o que virá, mas eu tenho a convicção
tenho assim, trabalhamos para isso como empresa, trabalho como profissional para que isso aconteça. E assim, nós temos uma certeza que o país vai continuar desenvolvendo do agro para frente. O agro vai na frente. Nós estamos falando em 25% do PIB do Brasil é o agronegócio. Aqui no Zero ao Topo já passaram alguns executivos, algumas empresas maravilhosas do agronegócio, também com propósitos muito bem fundamentados. E a 300 é mais uma delas. Só que nós temos assim a convicção que esse ecossistema vai oferecer para o produtor rural e está oferecendo e vai oferecer para o produtor rural cada vez mais maiores possibilidades de sucesso. Então, se o Brasil hoje tem uma perspectiva nessa próxima safra de colher 150 milhões de toneladas de soja contra 117 que os Estados Unidos está terminando a colheita agora, a diferença do primeiro para o segundo lugar vai só aumentar. Isso não volta mais. Quando a gente vê que soja ela está na nossa proteína animal, ela está na nossa manteiga, ela está na nossa carne, no nosso churrasco do domingo, ela está em tudo. Ela é um produto realmente, e também é um combustível, assim como o próprio etanol de milho, o biodiesel da soja, o biodiesel do sebo bovino. Tudo isso vem dentro de um cenário que é altamente favorável para o Brasil. Eu convido, aqui eu acho que eu posso dizer nesse canal, convido os brasileiros para valorizar esse agro. O produtor rural está cuidando do meio ambiente. O produtor rural vai cuidar cada vez mais e melhor do meio ambiente quando a gente começar a monetizar o carbono para ele. Quando a gente caminhar, a 300 tem projetos incríveis nesse sentido, logo estarão sendo divulgados, onde isso vai trazer cada vez mais uma sustentabilidade real. Que o ESG, eu sou um defensor, mas eu colocaria um outro I na frente, né? Economics, Environment, Social and Governance. Esse equilíbrio, essa sustentabilidade de se produzir alimentos saudáveis, de se ter uma energia renovável, compondo uma matriz com elétrica, com solar, com, enfim, tantas outras energias, hidroelétrica, solar e eólica. O biocombustível ele vai compor, e talvez o fóssil não saia tão cedo das nossas vidas. Ele vai continuar compondo essa matriz energética. E aí, quando eu convido os brasileiros, é para nós termos orgulho que o Brasil é o país com o maior número de fontes energéticas do mundo. Que o Brasil é o país que mais tem energia limpa do mundo. Que o Brasil usa para a agricultura 7,8% da sua área. 66% da área do Brasil é preservada. Somos o maior rebanho bovino do mundo. Vamos aumentar a distância para o segundo colocado. Vamos continuar aumentando a área de agricultura, fazendo confinamento e intensificando a produção de bovinos, por exemplo, como suíno, como frango aconteceu no passado, já está acontecendo com bovinos, e nós vamos aumentar a nossa área sem derrubar uma árvore, produzindo cada vez mais por hectare. Que quanto maior a produtividade é uma forma de meio ambiente. Nós somos hoje 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Em 2050 seremos 9. Nossa geração não admite a fome, ela trabalha para que não haja fome no mundo, mas ainda tem muita gente passando fome. E a solução não cai do céu. Cai quando cai chuva no volume certo. Ela tem que ser desenvolvida aqui. Eu sou um otimista quando a gente fala que nós vamos ter água potável para todo mundo, nós vamos ter um ar puro para todo mundo,
nós vamos ter alimentos saudáveis, nós vamos ter um equilíbrio de tecnologia, planeta. Eu não tenho dúvida. A minha esposa e eu, a Tina, que é meu amor, minha companheira aí desde dos primeiros passos lá em 1990, antes da criação da 300. Hoje temos o Luiz Augusto, com 30 anos, casado com a Rafa, esperando a Maria Antônia, minha primeira netinha. O Luiz Pedro, que vai casar com a Giovana no ano que vem. E quando a gente pensa nessa... A gente conversa em família, Mariana, falando um pouquinho da minha vida pessoal aqui, a gente conversa em família, a gente vê isso, a gente consegue imaginar que isso é possível. E eu não condeno, assim, as pessoas que vão, às vezes, num extremo, pensando que a gente vai viver só em florestas, comendo frutas. E eu também, porque eu acho que isso é importante trazer esse contraponto. E aí talvez eu condene aqueles que não são os produtores rurais, que eu não sei que se dá 1%, talvez não, mas vamos falar esse 1% que não é produtor rural, que está desmatando ilegal, que está roubando madeira, que tá... Esse cara está errado. Então, esses dois extremos, eles precisam talvez sair um pouquinho para que a gente foque realmente na realidade. E a realidade é essa, de um país abençoado por Deus. Acho que tem até uma música, né? E realmente é abençoado por Deus, e nós temos uma vocação para o agronegócio incrível. A 300, em 1997, começou a fazer o AgriTour 300. Todos os anos a gente convida 25 produtores, e eu ou o João Marcelo, nós vamos para os Estados Unidos, a gente fica 2 semanas lá, rodando o meio oeste. Começamos com uma van, hoje a gente tem um ônibus até 25 pessoas, então sempre vão 25 produtores, produtoras conosco, visitando produtores americanos, indo em pesquisa, indo na Farm Progress Show, que é a maior feira americana e fazendo a interligação. Alguns produtores americanos já vieram nos visitar aqui. Então isso a gente vê o quanto o brasileiro é admirado fora. E às vezes a gente se detona tanto aqui, né? Não que a gente não tenha que se cobrar, temos que nos cobrar, mas não pensar tá tudo errado, não tá tudo errado. E aí eu, assim, não tenho dúvida que a gente vai ter, assim, um crescimento ainda maior, né? E essa ligação, eu volto a falar, essa ligação Faria Lima e campo, isso vai fazer com que as pessoas da cidade entendam o campo, que o campo entenda as pessoas da cidade muito melhor. Nós não precisamos e não devemos um culpar o outro. Nós devemos sim estar ao lado do outro, porque um precisa do outro. Um é o consumidor, o outro é o fornecedor, nesse caso de alimentos. Agora você contou um pouco da história, da perspectiva também para o futuro, né? Eu queria que você tentasse fazer um exercício agora, Luiz, de pensar em algum momento do seu passado, que você se daria algum conselho, alguma coisa que você talvez fizesse diferente. E se não tivesse momento, né, se você pudesse pensar num conselho que você daria para alguém que está começando agora, o que poderia ser feito? Eu acho que, assim, a primeira palavra que veio na minha boca, que eu vou dizer ela, é paixão, né? Para ter um negócio que prospere, que te desafie, tu tem que estar 100% apaixonado pelo negócio, e sabendo, obviamente, que ele vai parar em pé em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Eu acredito que o resultado financeiro vem por último, depois de tantos outros resultados, de realmente fazer sentido o que tu está fazendo. Então, o conselho é achar o seu core profissional, e se já tem, incrementar ele. Não é fácil, mas obviamente que com os negócios aumentando, quando não se está sozinho é melhor, quando tem dois, no caso eu e o João Marcelo começamos, e hoje são tantas pessoas, assim, a 300, essas
1.750 que estão trabalhando hoje na 300 são pessoas apaixonadas. Essa inspiração que nós conseguimos passar e que eles conseguem nos passar, porque, olha, assim, essa conexão que existe entre a informação e a decisão na 300 é o que a gente nós vamos fazer o máximo para não perder isso, Mariana. Porque sempre a decisão e a informação andaram muito perto. E isso é um dos segredos de sucesso. Porque no momento que vamos falar um chão de fábrica de uma diretoria isolada, a decisão e a informação estão muito distantes. Então, não é um conselho, mas é um toque. Eu preferia chamar de um toque. O toque é esse, cara. Vamos apaixonado, aí se joga na piscina, tá quentinho, a água tá quentinha, e aí ficar com a decisão e a informação muito próximas. Aí, com essa agilidade que o mundo hoje nos exige, eu tenho, assim, certeza que todos atingirão os objetivos. Agora, eu lembrei de uma outra coisa que acho que seria interessante de você falar também, Luiz. Você trabalha com o seu irmão, né? E irmãos têm relações ali que às vezes tem uma briga, tem algum descontentamento ali que acontece, né? Você cresceu junto com a pessoa, então como que é trabalhar com o seu irmão ali lado a lado, dividindo essas decisões com ele também? É muito bom, assim, para não dizer maravilhoso, fantástico. Assim, o João Marcelo é o executivo que eu mais admiro. Assim, é o agricultor que eu mais admiro. Assim, alguns nos chamam de soulmates, né, que temos almas gêmeas. Eu não lembro de nenhuma briga. Eu acho que ele não lembra também, porque talvez quando a gente era piá, né, mas agora, sim, depois que a gente começou, tivemos e temos alguns momentos de silêncio. Mas, assim, eu não sei se eu falei com isso, acho que não com ele, assim, mas acho que se eu tivesse que falar uma palavra que existe entre nós, assim, é respeito. E aí, com isso e com esse propósito profundo ou profundo propósito, a gente, assim, é cúmplice no negócio. Isso faz toda a difera, né? Você respeita, confia, né? E a gente consegue, daí com isso o time vai ficando assim também, né? Uhum. Porque é a forma que eles nunca viram e nunca verão, porque nós nunca vimos, né? A gente brigar, isso, aquilo, ou desrespeitar um outro, pelo contrário. Então o time hoje, o clima na 300 é muito bom, cara. Muito bom. Assim, a vontade hoje é sexta, né? A vontade que chega em segunda para estar lá, para estar desenvolvendo os projetos e recebendo os produtores, assim, é maravilhoso. Isso você diria que é um reflexo de como vocês foram criados? Tem a ver com a relação com seus pais, com as irmãs também? Sim, a família é muito unida, né? Assim, e até 2010 minhas irmãs tinham negócios, e têm negócios separados ainda, né? Mas a partir de 2010, quando houve assim, o início da governança, já a preparação de sucessão, enfim, tudo, ali colou e o pessoal segue unido, o objetivo é a 300, elas estavam aqui no IPO, nossa, é maravilha, hoje todo mundo tem na família, a família é grande, tem outras atividades, mas eu acho que eles estão toda hora dando uma cubadinha ali, que prestação, e como é que tá, e qual foi a notícia. O pessoal, todo mundo vibra juntos, né? E sobre a criação, foi uma criação linha dura, não, né? Eu sou de 1962, então ali foi linha dura, né? No interior gaúcho lá, e nas férias vamos trabalhar. Mas eu, assim, acho que tem dentro da evolução, mas sempre pautando muito por honestidade. Eu diria que trabalho, dedicação, disciplina são palavras ou ações que foram incorporadas na família, que passaram para a empresa, que estão na empresa.
Hoje ela, né, a 300 tem uma cultura que não é uma pessoa ou outra que mexe, ninguém mexe. Ela vai se moldando, melhorando, evoluindo, eu diria, mas é uma cultura muito sólida. E é uma cultura de um time que está olhando para ser uma empresa referência, já é um pouco, mas ser realmente uma empresa brasileira nos estados do agronegócio brasileiro e que foca muito mais de 100 anos. Agora você falou um pouco de como foi a criação dos seus pais. Como que é você com os seus filhos? Você também foi essa linha dura, levou os filhos para trabalhar? Eles trabalham com você hoje? Sim, os dois trabalham. Assim, dentro do ecossistema, o último pilar até o momento foi os serviços financeiros. A 300 abriu uma financeira, a Tentos Cap. Né? A gente começou no grupo e agora, no meio deste ano, o conselho aprovou e veio para baixo da 300, onde o Luiz Pedro, meu filho mais novo, é o diretor, é ele que conduz lá. Depois de ter passado 1 ano e meio como trainee dentro da empresa, ganhando 3 salários mínimos, e a primeira função dele foi ser balanceiro. E aí ele foi sendo aprovado em todas as funções, depois foi supervisor, coordenador, até chegar gerente, até chegar numa posição de diretoria, não porque é meu filho, porque ele conquistou esse espaço. E o Luiz Augusto, o filho mais velho, que também fez esse processo de trainee, que é um acordo familiar entre os filhos, os 5 filhos no caso, e nós temos um acordo familiar que para qualquer pessoa entrar trabalhar na 300 é muito mais difícil que qualquer outra pessoa de fora. Começa com esse 1 ano e meio, 18 meses, que às vezes leva 24, enfim, quando estende algum módulo. E o primeiro módulo é realmente receber os caminhões, conhecer os motoristas e saber como que é viver na poeira. E isso foi assim, o Luiz Augusto teve também uma trajetória que logo ele foi para supervisor de fertilizantes e depois para gerente, até que com o evento do IPO ele se tornou daí diretor de commodities, dentro com o conselho de administração, passando em todas as fases. Hoje são 9 diretorias, né? O João Marcelo e eu. O João Marcelo, COO, eu estou como CEO, e a gente está assim, muito confiante nessa trajetória de empresa, porque junto nós temos tantos, não vou citar o nome de todos os diretores nem do conselho de administração aqui, mas são profissionais, executivos, assim, de alto calibre, com conhecimento muito grande, não somente do agro. Nós fomos buscar pessoas, nós temos pessoas, o CFO, por exemplo, é uma pessoa que tem uma vida no mercado financeiro, a diretora de gente de gestão já tem uma vida no mercado fora da 300, trazendo novos insights. Nós temos dentro do conselho pessoas que têm conhecimentos em mercado financeiro, que têm conhecimentos no agro e que têm conhecimentos também muito forte em governança. Além de ter, talvez, a maioria das pessoas com esse conhecimento do nosso cliente. Nós nunca vamos tirar o olho da bola. Nós vamos estar jogando e sabendo que o cliente é o primeiro. Nós vamos nos preocupar com caixa, nós vamos nos preocupar com retorno, nós vamos nos preocupar com crescimento, sim, mas primeiro com o cliente. E você falou de algumas coisas que você gostou de estudar, que você acredita em lifelong learning, né? Eu queria saber o que você anda lendo, assistindo, se tem alguma dica de livro, de filme, de série para quem está nos acompanhando. Assim, ultimamente eu tô um pouco, assim, a série Breaking Bad foi minha primeira, né? Mas Suits, Billions foram séries que eu gostei muito. Às vezes até volto em algum capítulo ali quando quero relembrar algum insight, alguma coisa. Game of Thrones, sem dúvida, por liderança, por disputa, por assim todo aquele sentimento. Sonho Grande é um livro que eu li 2 vezes. Queda de Gigantes, que é um dos livros dos Pilares da Terra que
me marcou muito sobre família, sobre decadência, sobre o cuidado que se precisa ter, que nada está escrito, a gente tem que ir escrevendo. E isso, assim, acho que é uma situação que a gente tem que ter muita humildade para trabalhar e podemos aprender com os erros dos outros. Quem Mexeu no Meu Queijo foi um livro que eu li antes de começar 300 um pouquinho, aí detonamos o queijo todo, começamos tudo. E o sentido da vida do Viktor Frankl é um livro que também me mexe comigo. E eu estou lendo 12 regras para a vida, 12 Rules for Life. E são alguns dos livros. Eu já há alguns anos eu botei a meta de ler no mínimo 12 livros por ano. Tenho cumprido a meta, mas eu já atingi 23, acho que foi 2019, né? E tenho anotado. Faço o meu Vision Write aí todo final de ano, como eu me vejo no ano seguinte, naquele mesmo momento. Sou uma pessoa que há 3 anos eu iniciei com meditação, com mindfulness. Já fiz quase 1.200 sessões. E, enfim, tô nesse caminho assim de cuidar da onde eu moro, né? Que eu moro aqui dentro de mim mesmo. Muito bom, tá no caminho de aprender sempre, né? Acho que todos estamos. Exato. Bom, muito obrigada pelos aprendizados de hoje, Luiz. E espero você, talvez, daqui a alguns anos aí para contar os próximos passos da Três Tentos. Foi um prazer, Mariana. Muito obrigado. Obrigada.